Bom dia, povo de Deus, como vocês estão? Vamos meditar na palavra hoje? Eu creio que o Senhor tem uma palavra de bênção para a tua vida no dia de hoje. Vamos meditar no livro de Neemias, capítulo 1, e diz assim: As palavras de Neemias, filho de Aracalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. Bem, então Ananias ele estava dentro ali da fortaleza de Suzã, ele estava ali como um copeiro do rei, e ali ele ficou sabendo da notícia, né, por um de seus irmãos, sobre o que estava acontecendo com o seu povo, com a sua cidade. E aí esse irmão veio trazer a boa notícia, ou má notícia. Lá no versículo 3 segue dizendo assim: E disseram-me, os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. Ou seja, a cidade estava em ruína. Aqueles que não foram levados como cativo pelo outro rei, eles estavam ali no estado de grande miséria. Acredito que não tinha alimento, não tinha veste, não tinha roupa, não tinha casas, porque a cidade ela estava em ruínas, ela estava abaixo. Então o povo estava passando por uma grande necessidade naquele tempo. E continua no versículo 4. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Então Neemias, ao ouvir essa história, essa situação, ele começou a ficar ali muito comovido, muito entristecido, né? A palavra vai dizer que ele chorou, que ele jejuou, pedindo ali a Deus que ajudasse, né? Que revertesse a situação que o povo dele estava vivendo. A partir do versículo 5, ele vai fazer uma oração até o versículo 11, onde termina o capítulo 1. Eu vou ler versículo 5. E disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda os consertos e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Então ele começa a oração dele enaltecendo e exaltando ao nosso Deus, falando que ele é grande, que ele é terrível. E o versículo 6, ele continua a oração. Ele diz assim: Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. Então, a primeira parte, ele começa enaltecendo o nosso Deus. A segunda parte da oração, ele já começa se humilhando. Ele começa a declarar a Deus que ele confessa os pecados dele, de seus pais, tudo aquilo que eles fizeram, que transgrediram a lei, os estatutos e os mandamentos. Ele confessa diante de Deus, porque a palavra diz que quando a gente confessa os nossos pecados diante de Deus, a gente alcança misericórdia. E assim Neemias fez. A partir do versículo 7, vai dizer assim: De todo nos corrompemos contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Eles tinham os mandamentos, tinham os estatutos, né? Conheciam a lei, mas mesmo assim eles não guardaram os mandamentos. E Neemias, ele confessa isso ao Senhor. No versículo 9, vai dizer assim, é o versículo 9? Versículo 8. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: Vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos. E vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os farei então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu. De lá os ajuntarei, e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Ou seja, ele pegou aquilo que Moisés falou lá no comecinho do livro, né? Em Êxodo, Levítico, onde Moisés estava falando com o povo, e ele faz lembrar ao Senhor. Tu lembra que tu falou para Moisés que ainda que teu povo viesse cair, tu ia resgatar, ainda que teu povo viesse transgredir, tu pegaria novamente o seu povo, né? Amaria, cuidaria. Tu lembra disso? Então ele fez menção da própria palavra do nosso Deus ao nosso Deus. E para terminar,
Versículo 10. Estes ainda são os teus servos, e o teu povo que resgataste com a tua grande força e com a tua mão forte. É de mexer no coração, né? Porque ele vai lembrar o Senhor, olha, esse povo ainda é o teu povo. Ainda que pecaram, ainda que transgrediram, mas eles ainda são o seu povo. Lembre-te disso, né? Ajuda esse povo a vencer. Ajuda esse povo a sair dessa situação na qual eles mesmos se colocaram. Para terminar, o versículo 11 vai dizer assim: Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Então, era eu o copeiro do rei. Então, assim, ele queria ajudar, ele queria fazer acontecer, mas ele era um copeiro do rei. Ele não tinha liberdade de ir e vir como ele gostaria de ter. Então, ele orou ao Senhor, e no versículo 11, ele pede que o Senhor venha dar graça diante do homem, para que tudo pudesse cooperar para o bem, né? Ele estava disposto a ir ajudar o seu povo, a sua cidade, mas precisava, né, que Deus viesse intervir para que as coisas pudessem acontecer. E essa foi a oração de Neemias. A gente fica por aqui no capítulo 1 e amanhã a gente volta com o capítulo 2 de Neemias. Que Deus possa abençoar a tua vida e que essa palavra possa falar ao teu coração, que o Espírito Santo possa falar ao teu coração, porque toda palavra, ela nunca sai e volta vazia. E eu creio que o Senhor trabalhou na tua vida. Eu creio que o Senhor acrescentou algo na sua vida nesta manhã. Ok? Deus abençoe a tua vida e